Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, que não é campeiro, né? Pois é. Nada disso. Da Manel que gostava de implicar. Vocação. Uma boa tarde para todos nós. Estamos aqui então seguindo, porque na semana passada eu deixei uma questão muito assim, todas são importantes, eu sempre falo isso, mas sempre eu chamo atenção para uma ou outra. A 540 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão bastante conhecida. É uma questão que... Tá bom aqui? Mais para cá? Tá bom? É uma questão bastante conhecida e também é um pouco mal interpretada por conta de algumas traduções que as pessoas têm dessa questão. A que a gente recomenda aqui na casa... que é o Guilom Ribeiro também é bom nessa questão, mas tem algumas traduções de O Livro dos Espíritos que ela está com a preposição errada. Ela não foi bem traduzida e isso muda completamente a interpretação da questão. Nem é interpretação, é o entendimento dela, é a compreensão dela. E aí vale a pena a gente fazer um estudo bem assim, mais detalhado dela, para a gente compreender. Porque ela tem uma dificuldadezinha, ela tem um nível de dificuldade maior, porque ela envolve os elementos constitutivos do universo. E aí complica um pouquinho, a gente se passar batido por ela, a gente não entende ou entende errado, dependendo da tradução que foi feita, né? Tá batendo. Mas eu vou sair daqui, né? Então, não, eu tô falando que eu vou sair da beirada aqui. Tá bom. Porque aqui não tem onde segurar, não. Esse vestidinho é fino, se puser aqui atrás, ele vai lá para baixo e eu vou ficar esgoelado com ele aqui. Bom, deu, né? Tá ótimo. Então, nós resolvemos, assim, dar um salto nela para poder entrar na questão dos flagelos destruidores por conta do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? E está associada a essa questão. Eu já até dei aquela explicaçãozinha que depois, quando aconteceu aquilo lá, foi que eu entendi por que eu pulei essa questão, essas questõezinhas aí, na época que era delas mesmo. Aí eu entrei com as virtudes e os vícios, eu até falei isso semana passada. Então, por conta daquilo lá, porque foi muito, né, pertinente esse estudo agora, porque antes não tinha nem acontecido nada lá, né? Aí nós vamos hoje abordar essa questão, mas estou partindo dessa aqui, que foi de onde eu parei com esse tema para entrar nos flagelos na semana passada, né? Que foi a 537A. Nós estávamos aqui comentando ela, quando depois eu pulei ali para os flagelos. Pela mesma razão que a gente, dos espíritos, né, que interferem na natureza, poderia, então,
haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos, que a gente entende. Bom, tem lá os terremotos, aquilo vem tudo lá de dentro, os vulcões, né? Porque o centro da Terra, ele é incandescente, né? Ele é muito quente, ele é incandescente o centro da Terra. A Terra não esfriou totalmente. Ela tem o seu núcleo bastante quente, né? Depois que ela se soltou da estrela e ela ficou rodando, foi esfriando, fenômenos foram acontecendo. E se não fossem esses fenômenos, a gente não poderia nem estar aqui, né? Nesse planeta. Como tem planetas no nosso sistema que são habitados, mas não com essa constituição física. Para ter essa constituição física que nós temos aqui, as condições da Terra tinham que favorecer, e as condições favoreceram por causa desses fenômenos naturais que aconteceram. De forma que os espíritos respondem assim: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos, segundo as suas atribuições. Quer dizer, não tem que ter espírito morando lá no interior da Terra, e muito menos aqui na Terra. Eles agem, eles são prepostos de Deus, eles são trabalhadores de Deus, né? Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Aí, a 538 segue nessa dúvida, pedindo esclarecimentos, perguntando. Kardec perguntou: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? Um adendo: mundo espírita. Não entendam isso como se tivesse um mundo à parte onde os espíritos vivem. Não tem isso. Mundo espírita, que é uma metáfora para dimensão espírita. É dimensão espírita, não é um mundo. Senão a gente associa ao mundo como a gente tem aqui, o mundo onde os espíritos vivem. Todos os espíritos vivem em mundos. Como nós somos espíritos. Como alma encarnada, estamos aqui na Terra, no mundo material, e ao deixarmos essa matéria, nós vamos adentrar a dimensão dos espíritos. Aí está aqui, metaforicamente falando, mundo dos espíritos. São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Quer dizer, quem são eles, né? Quem são esses espíritos? São deuses, né? Deuses, como a gente via lá na Grécia, né? Os deuses da água, o deus do fogo. Aí eles dizem que o serão ou que o foram. Quer dizer, são espíritos como nós, né? Não são deuses, são espíritos, são filhos de Deus. São criados por Deus simples e ignorantes, fazendo toda a sua trajetória evolutiva através das escolhas, né, do livre-arbítrio. E à medida que eles vão merecendo este ou aquele trabalho, ou melhor, se qualificando para esse ou aquele trabalho, eles vão trabalhando onde eles forem chamados. Né, dentro de todo um contexto universal. Da mesma maneira que uns são anjos da guarda, outros se habilitam para ação na natureza, nos fenômenos da natureza. Outra grande, né, comunidade espírita se encarrega dos reinos da natureza, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, principalmente porque se encarregam desses seres de inteligência inferior, né, mas que são muito inteligentes e apresentam raciocínio lógico. Mas tudo voltado para dentro do instinto deles, para que eles possam sobreviver. Mas eles têm hora que parece que pensam como nós pensamos. Porque fazem cada coisa que a gente se surpreende. Então,
Esses espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza é apenas um trabalho. Assim como a gente tem engenheiros na Terra, advogados, médicos, lá tem os espíritos que se habilitam, que são mais apropriados para este ou aquele trabalho na dimensão espiritual. E nos fenômenos da natureza, não ia ser diferente para isso, né? Então, ou serão ainda, quer dizer, aqueles que ainda forem criados por Deus simples e ignorantes, também vão ser para essa finalidade ou para outra, porque a gente é criado para a felicidade plena, para a perfeição. Até lá a gente tem que malhar para isso. Não é simplesmente falar assim, eu vou encarnar, meu coração vai bater durante o tempo que eu ficar vivo ali. Não, a gente tem que trabalhar. Nós somos co-criadores do universo. Deus iniciou, nos deu a vida e quem termina essa criação somos nós para conosco. Então, é assim que funciona. E é assim que é mesmo, né? Ou que o foram. Por quê? Porque foram e não são mais. Porque já estão aptos a trabalhos mais, não importantes, mas mais qualificados. Assim como não há na Terra trabalho mais importante que o outro, e sim trabalho mais qualificado, porque exige uma especialização, assim como acontece na Terra, acontece também na dimensão espiritual. Aqueles que hoje estão trabalhando nesses fenômenos da natureza, e até mesmo sem compreenderem muito bem o que estão fazendo, amanhã vão gerenciar muitas coisas que eles nem sonham. Por quê? Vão se aperfeiçoar, vão evoluir, vão adquirir conhecimentos que vão lhes dando aí competência. É como acontece na Terra, né? Um empresário, quando ele admite um funcionário, ele vai ver o currículo dele, ele vai ver o que ele já sabe fazer. Se aquele funcionário, ele sentir, né, o empresário sentir que ele não pode manipular determinadas máquinas, porque ele não conhece esse mecanismo, ele vai colocá-lo em funções mais simples e se ele quiser, né, e tiver essa possibilidade na própria empresa, vai colocá-lo para ser instruído para mais para frente operar máquinas mais sofisticadas. E é o que ocorre também. Os espíritos têm sempre nos falado que essa vida aqui na Terra é uma cópia grosseira da vida na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, a vida acontece. Acontece funções. Tem funcionários, entre aspas, aí, só não tem moeda corrente lá, que é o amor. É o amor, a caridade, a solidariedade, essa é a função deles lá, a moeda de troca deles, né? Então, não existe como acontece aqui no mundo material. Por isso que aqui é uma cópia grosseira do que acontece na dimensão espiritual. Então, aqueles que ainda vão ser e outros que já foram e não são mais porque já evoluíram. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Quer dizer, tem que ser espírito muito elevado ou, ao contrário, bem inferiores, que a gente acabou de falar que eles podem ocupar cargos mais sofisticados caso eles tenham competência, né? Então, olha o que eles respondem. Ó. Segundo o seu papel, mais ou menos material, ou inteligente, isso aqui acontece, né? Então, vai depender do papel do espírito, mais, né, ou menos material. Quer dizer, quanto mais inferiorizado ainda é o espírito, mais pesado é o seu perispírito. Pesado, entre aspas, que isso é uma metáfora, né? Mais grosseiro, mais denso. Então, quanto mais materializado o espírito, que é recém-saído da matéria, seja nesse mundo, qualquer outro mundo, mas quanto mais agarrado às coisas da matéria, quanto mais importância ele dá, mais preso ele fica a essas impressões da vida que ele tinha aqui, ele tem um perispírito mais denso. Então, ele vai ser aproveitado para aquela função que exija um pouco mais
dessa densidade que ele apresenta no perispírito. E outros mais evoluídos um pouco já teriam dificuldades, tanto que no socorro espiritual, porque todos são atendidos, todos são socorridos, não importa a maneira que eles passaram para a dimensão espiritual, seja o que foi que tenham feito, nenhuma alma desencarnada, nenhum espírito, que aí passa a ser espírito, ele deixa de ser assistido pelos espíritos. Todos são amparados, todos são socorridos, mas na medida daquela compreensão que ele já apresenta, porque não adianta tirar um espírito de uma região muito ainda grosseira, se ele não conseguiu compreender nem que ele desencarnou. Então ele é assistido ali, para que depois ele possa adentrar já em instituições onde ele possa receber notícias de que ele desencarnou. Às vezes isso acontece nas reuniões mediúnicas, ou às vezes acontece na espiritualidade mesmo. Tanto que quando eles podem, depois que eles dão notícia através de uma psicografia, eles falam que ao acordarem, eles despertaram em hospitais e achavam que estavam encarnados. Porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí que começava a ver as diferenças, porque tem muitas diferenças, não tem corpos, né? Mas tem tudo que é plasmado, que é o material de construção na dimensão espiritual, é o pensamento com o fluido cósmico modificado. Não é o barro, a terra, o cimento que a gente tem aqui, mas é o pensamento que faz isso. Então, à medida que aquela instituição não seja mais necessária, porque os espíritos ali não precisam mais daquele ambiente, aquilo ali é demolido, digamos assim, pelo próprio pensamento, que parando de pensar, sai. Né? Porque é o pensamento que faz essas construções. Então, quando o espírito ele precisa ser socorrido naquela região bastante ainda inferiorizada em que ele se encontra, são utilizados esses espíritos que já trabalham, que ainda estão com o perispírito muito denso. Mas eles trabalham, porque eles têm mais facilidade de se aproximar também de um outro perispírito denso. Aquele que está mais espiritualizado, ele tem mais dificuldade para ele fazer uma integração fluídica com aquele que está ali. Então, por isso que não é que seja uma hierarquia, um trabalho mais ou menos importante. É mais ou menos qualificado ou mais ou menos indicado para esta ou aquela atitude ou para aquela circunstância. É dessa forma que as coisas acontecem, né? Então, aqui nós temos, esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita, segundo o seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Esses que têm o perispírito mais denso, que são mais inferiorizados, eles às vezes não conseguem por eles mesmos tomarem decisões ainda acerca daquela assistência que estão fazendo. Aí são o quê? Executam aquilo que os outros estão mandando, que aqueles que podem mais estão mandando. Então, digamos que eles sejam enfermeiros sob a assistência dos médicos. O enfermeiro não pode fazer uma cirurgia, tomar uma decisão, dar um remédio ou outro, sem que o médico tenha feito dado a sua avaliação, né? O que ele tem que fazer com o paciente ali. Os hospitais têm o prontuário, a enfermagem vai lá ver o que o médico receitou, vai lá e executa. Então, é mais ou menos isso. Então, é um trabalho importantíssimo, mas não precisa de ter a qualificação do médico. Né? Ele tem a qualificação que ele tem que ter como enfermeiro. Então, não é mais importante que a do médico. É mais ou menos qualificada a ação. Mas de importância, todas têm, né? Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Isso é simples de compreender, porque é igualzinho aqui.
Não tem diferença, né? Quando ele entra por competência, não tem diferença. O negócio é quando ele é colocado lá por influência. Aí é outra história, né? Aí a coisa muda. Mas como no plano material, espíritos inferiores, isso é comum acontecer, a gente já sabe e não se surpreende com essas coisas. Bem, os espíritos agem sobre os fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido. Olha, isso aí a gente questiona, né, se a gente não estiver lendo aí o resultado como eles responderam, né? Olha só, uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? Quer dizer, olha a importância do trabalho deles. Mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão se grudando um no outro. E suas carcaças vão ficando ali, grudadas. E ficam coladas. E dali emergem ilhas, espaços que se pode subir. Então eles não sabem que eles estão fazendo isso. Mas eles estão fazendo. E isso é importante demais. Então tudo é útil na natureza. Tudo. Quando a gente observa uma formiguinha miudinha, né? Que a gente custa até a ver a bichinha, de tão pequenininha que a danadinha é, a gente fica imaginando assim, gente, qual a utilidade dela? Ela é menos que a cabeça de um alfinete ali, às vezes, quando ela é magrinha, ela fica ali. Aí a gente fica imaginando, como é que pode? Qual é a utilidade? Mas tem. Se não tivesse, ela não estava ali. Porque os dinossauros não desapareceram, não entraram em extinção, é porque eles não eram mais necessários na Terra. Mas aquela formiguinha está ali. Se ela está ali, é porque ela é necessária. Senão ela também não estaria. Porque tem um controle do Criador no universo. Então nada fica e nada se esvai sem que o Criador tenha a ciência e o comando disso aí, o controle de tudo isso aí. Então tudo está no lugar certo e no tempo certo com a sua existência, né? Para que haja uma harmonia nesse universo. São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. No livro dos médiuns, nós temos ali uma pergunta que é feita a São Luís sobre transporte de objetos. Porque perguntaram ao espírito como que ele podia transportar um objeto. Como que ele conseguia, né, fazer que esse copo aqui saísse daqui e fosse lá para a recepção ali. Como é que ele fazia isso? Ele disse, eu envolvo em mim. Isso que ele dizia, que ele respondia, eu envolvo em mim. Aí depois São Luís vem, também questionado por aqueles que estavam ali, né? E fazendo esse trabalho, essa entrevista espiritual, né? Nessa comunicação, para esse aprendizado na época da codificação. Então São Luís dá a explicação. E São Luís fala, ele faz, mas ele não sabe como ele faz, porque ele não entenderia. Ele faz instintivamente, mas ele não sabe explicar.
né? É a mesma coisa quando a gente vê um animal fazendo alguma coisa que a gente acha interessante, que ele está usando um raciocínio. Se ele pudesse falar, ele não tem a linguagem humana, mas se ele pudesse falar e perguntasse para ele ia falar que ele não sabe como que ele faz aquilo, mas ele faz porque tem que fazer, né? Então, por isso é que quando a gente aprende lá, está na Gênesis, que o instinto e a inteligência caminham juntos, nunca a gente fica sem o instinto, porque o instinto, ele é aquele que supre as necessidades da razão, porque a razão é influenciada pela inferioridade da gente. A nossa razão, ela é influenciada pelo orgulho, pela vaidade, pela cobiça, pelo egoísmo, enquanto o instinto não, né? Então, a gente muitas vezes precisa do instinto para nos guiar, que a razão está falhando. Aí entra o instinto e nos faz fazer uma conexão melhor aí com a consciência. Então, por isso que eles caminham também juntos. Só que ele fica mais enfraquecido por conta da razão. Porque essa é a razão sem limite, aí, o raciocínio sem limite, é o que faz a diferença da gente para o animal. Porque o animal, ele não tem essa condição que nós temos de raciocínio lógico e um raciocínio irrestrito, amplo e irrestrito. Ele não tem, ele raciocina de acordo com a sua sobrevivência. Então, dessa forma, os espíritos trabalham nesses fenômenos, mas eles são capazes de aplacar uma tempestade? São, mas eles não sabem como que eles fazem. Eles não têm essa resposta, eles fazem, mas não sabem como fazem. Porque eles não têm esse conhecimento ainda. Mas eles estão fazendo sob a orientação dos espíritos superiores, que não vão fazer trabalhos que é mais um pouco complicado para eles por causa da densidade mais sutil do perispírito, enquanto que os outros têm uma densidade mais intensa ali, mais grosseira, né? Então, primeiro, esses espíritos executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Isso é o aperfeiçoamento. Nós fomos criados para a perfeição. Então, a gente vai aos poucos, a gente vai aprendendo e evoluindo, igual que acontece no mundo, né? Um aluno que está lá no início do ensino médio, ele tem conhecimentos que aquele que está no ensino fundamental, ele não tem. Mas quando ele passou pelo ensino fundamental, ele ainda não tinha. Ele precisava da ajuda para fazer determinadas tarefas que aquele que está no ensino médio já sabe. E assim vai crescendo, aprendendo, adquirindo conhecimento que vão facilitar a evolução deles. E é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger. Esses 3 slides aí são a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Aí, ó, começou aqui, ó. Os espíritos que agem sobre os... Essa é a 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletivo. Essa é a 540 famosinha, mas ela ficou bem mais, assim, com um nívelzinho de dificuldade maior nesse finalzinho aqui, no último parágrafo dela, que tá aqui, ó. E é assim, e tá faltando um acento aqui, ó. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo.
aqui entra o problema, ó. Pois ele mesmo começou pelo átomo. Eu devia até ter colocado isso aqui em vermelho. Em algumas traduções, por isso que eu chamo a atenção para as palavras, porque elas podem fazer mudanças radicais demais. E aqui fez, né? Olha só. Ele mesmo começou pelo átomo. Se essa preposiçãozinha aqui for substituída por acompanhado do verbo ser, que é o que se apresenta em algumas traduções, aí a frase ficaria assim, ó. Pois ele mesmo começou por ser átomo. Isso mudaria tudo. Mudaria tudo. Inclusive a questão binária dos elementos que compõem o universo. Olha que modificação que isso faz. Essa tradução por ser átomo. Então vamos raciocinar juntos. Olha aqui. Pois ele mesmo começou pelo átomo. Vamos mudar para outra. Pois ele mesmo começou por ser átomo. O que a gente entende? Ele era átomo. Quem era átomo? O espírito, o arcanjo. Como pode? Como pode a inteligência do universo sair da matéria? Dessa matéria densa? Então não pode. Porque isso iria contradizer, não sou eu que estou falando que não pode, não. Estou falando que vai contradizer o que está lá no início de O Livro dos Espíritos, que a gente estuda. Aqui, ó. Depois eu volto lá. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que prende o espírito. É o elo que prende o espírito ali. É o instrumento que ele usa, ó, tá? É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Quem é ele? O espírito. Ele usa. Então ele não é matéria. Por isso que aquela tradução por ser átomo, totalmente errada, nega isso. Ela nega isso que está aqui. De toda forma, né? Comentário de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. É o espírito atua sobre esse agente e olha aqui, intermediário. Ele não é nada mais do que intermediário. Ele não deu origem ao espírito. Mas ele é tão importante, esse agente, a matéria é tão importante que sem ela o espírito não consegue se manifestar nos planos materiais. Por isso que nunca o espírito vai estar sem o seu perispírito. E olha que eu ouço isso aí de oradores internacionais e famosíssimos. O dia que eu ouvi, eu falei, gente, eu estou ouvindo direito, então eu não estou entendendo a doutrina, não. Aí eu voltei para essas questões aí, que estão lá no início de O Livro dos Espíritos. Então é óbvio que não é? Porque se o espírito, que eu já ouvi desses oradores, que quando o espírito se torna puro, quando ele termina a sua evolução, termina entre aspas, a gente está falando em nível terra, né? Porque nós somos imortais e se a gente é imortal, a gente vai aprender eternamente. Mas que quando ele se torna um espírito puro, e essa escala, ela está em relação à Terra, né? Aos planos que a gente conhece. Que quando o espírito se torna puro, por exemplo, Jesus era um espírito puro. Mas Jesus não ficou sem o seu perispírito. Porque quando ele apareceu após a crucificação, ele apareceu com seu corpo espiritual.
Ele apareceu com a sua matéria. Que matéria? Que interssenciada. Aquele corpo que a alma se reveste, que tem a aparência desse que a gente tem aqui, até que a gente evolua a tal ponto que possa escolher uma que a gente já teve, que foi importante para a gente. Então, quando Jesus aparece com seu corpo, como Paulo fala, com seu corpo resplandecente, com seu corpo celestial, aquilo ali é o perispírito. Ora, ele era puro e ele se desfez do perispírito? Nunca. Então, eu escutei 2 oradores, não foi nenhum não, que quando o espírito se torna puro, ele não tem mais perispírito. Isso é bobagem, não sou eu que falo, está aqui na doutrina, está aqui na codificação de Kardec. E a prova disso é Jesus, que não abriu mão do seu corpo espiritual. Senão, como que ele ia interagir no mundo? Como que Jesus ia aparecer para Madalena, para os seus discípulos, para quem quer que ele quisesse aparecer? Como luz? Como ele seria identificado? Pois é justamente o perispírito que identifica o espírito, na espiritualidade, que dá uma oportunidade da gente saber quem está ali. Não é? Então, claro que nem quando o espírito é puro, ele fica sem sua, entre aspas, matéria, quintessenciada, que é o perispírito. Então, a matéria é tão importante quanto. Mas isso não quer dizer que esse espírito tenha saído dela. E porque do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo, o arcanjo é espírito, teria sido um átomo. Não faz sentido, negaria o que a gente está lendo aqui, né? Negaria tudo isso aqui. Então, a tradução é aquela que a gente viu ali, ó. Aqui, ó. Do átomo ao arcanjo, pois ele mesmo começou através do átomo, junto com ele. Ele usou o átomo para isso. E é isso que está falando. Ele usa a matéria, o espírito usa a matéria como intermediário entre a espiritualidade e a materialidade. Então, nós temos 2 elementos que constituem o universo. Não é? O espírito e a matéria. O que é o espírito? A matéria a gente já viu. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem, tá vendo? Não é fácil. A gente não tem parâmetro para isso. Nós não temos como definir, né? Que é o espírito, o princípio inteligente do universo, como que ele é, como que é a sua aparência, está aqui, ó. Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem, pois para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa, pois ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Então, para que o espírito possa interagir na matéria, ele usa a matéria para isso. Senão, ele não pode. Ele precisa usar a matéria. Então, ela é muito importante, tão importante quanto ele. Claro que ele é mais porque, não é tão, né? É mais porque ele é a inteligência do universo. Mas sem ela, ele não pode manifestar a inteligência. Então, ela é tão importante quanto. Né? Não resta dúvida. Aí vem essa questão aqui, 25, que está lá no início do Livro dos Espíritos. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? Olha só, propriedade desta. Então, ele seria matéria, né? Propriedade desta. Olha só a pergunta de Kardec. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? Que seria aquele do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. O arcanjo foi átomo. É o que está aqui, né? Perguntando, Kardec perguntando. Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Porque as cores são propriedade da luz. Claro que são, todas elas, né?
Então, elas se dividem. É aquela luz reincidindo num vidro que ela vai se abrir em todas as cores que a gente conhece no universo. Mas ela mesma, ela não tem cor. Ela vai sob a função. Então, ela é uma propriedade ali. Então, o espírito seria uma propriedade da matéria? Eles respondem, são distintos. Mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Então, a matéria precisa do espírito para intelectualizá-la. E ela, né, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Para se inteirar com a matéria. Interagir com ela, senão ele não consegue. Então, isso aí forma o quê? Os dois elementos do universo. Né? Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Porque eles são diferentes. Né? Eles não saíram um do outro. Eles constituem o universo, mas eles precisam um do outro. Olha só podemos conceber, aqui ó, pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Só pelo pensamento. Porque eles estão sempre unidos. O espírito e a matéria. Né? Quando a alma desencarna, ela deixa a matéria bruta, mas ela leva o perispírito. Aí o que acontece? Fica com ela. Se ele reencarnar num mundo mais evoluído que não for dessa constituição aqui, e que a matéria não for essa que a gente tem com esses elementos, formado pelos gases que compõem a Terra, ele vai pegar o perispírito, o elemento semimaterial, né? Aquela matéria que está essenciada do planeta que ele vai reencarnar, ou no qual ele vai se comunicar, que foi o caso de Moza. Quando Moza deu a sua comunicação, está lá na Revista Espírita, para o grupo espírita da França, ele tomou o perispírito que ele tinha quando ele estava aqui, mas ele estava encarnado em Júpiter. E Júpiter não tem essa constituição, Júpiter é um planeta gasoso. Tudo lá é intelectual, não tem matéria, como nós entendemos. Então, o corpo de Moza em Júpiter não tinha nada a ver com o que ele tinha aqui na Terra. Mas, para dar a comunicação, ele teve que intermediar com a matéria da Terra, que formou o perispírito semelhante ao corpo que ele tinha quando aqui ele viveu. E simples, claro, isso não tem nem dúvida para entender. Não precisa nem questionar muito, né? Por isso que eles colocaram aqui, que somente pelo pensamento a gente pode entender o espírito e a matéria. Só pelo pensamento, nunca de fato na ação, porque né, na representação desse pensamento através das ações, porque não existe essa possibilidade. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Esse computador reverte tudo. O A ficou cá embaixo. Mas é Deus, Espírito e matéria. Então, Deus no comando de todas as coisas, o Criador do universo. E neste universo, que elementos o compõem? O Espírito e a matéria. Por isso é que jamais a gente pode abraçar aquela tradução do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo, porque ele nunca foi átomo. Átomo é matéria. Ele é imaterial. Então, através do átomo, pelo átomo, porque ele usou a matéria para poder se comunicar e fazer
a ação nos mundos materiais. Então, está bem aí clarinho isso, né? Então, a vida é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio visível e invisível da natureza. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Olha aí o pronome indefinido, ó. Todos os mundos, todas as moradas da casa do Pai, trocando numa palavra só, todo o universo ou os universos, né? E de todos os seres, todos os seres. Não está restringindo ao ser hominal, e sim todos os seres. Daí a nossa necessidade do respeito a tudo que está na criação. Porque se está lá é porque é útil. E se é útil, merece o nosso respeito. Né? E nós temos que preservar isso. A gente precisa entender melhor isso, para não ter que passar pelo que o Sul está passando, pelo que a Terra inteira está passando, pelo que nós passamos com as nossas dores, os nossos sofrimentos. É o desrespeito nosso ao nosso templo, que é o corpo físico, que nós estamos constantemente violando com os nossos desregramentos, nossos excessos, nossas imprudências, negligências, porque a gente não consegue alcançar esse nível de compreensão, de respeito a tudo que é respeitável. E é respeitável tudo que está na obra da criação. Então, a vida é uma harmonia dos movimentos, é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio visível e invisível da natureza. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem como função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Então, isso aí precisa ser compreendido por nós. A vida é uma harmonia de movimento, resultante de trocas. Olha o que está escrito aí. Trocas incessantes. Não é só o que vem, não são só os meus direitos, são os meus deveres também. É uma troca de aptidões, troca de talentos, troca de sentimentos, é tudo uma troca, não é? No seio visível e invisível. Naquele mundo que eu vejo e naquele mundo que eu só sinto, mas não vejo. Vejo através dos meus sentimentos, não é? Então, olha só, sua manutenção, olha o que diz esse texto, sua manutenção. Esse texto está num livro e eu não anotei o nome, eu realmente não sei, mas ele não está na codificação, ele está num livro, mas eu não estou me lembrando, eu vou fazer uma pesquisa depois na internet para achar a autoria, né? Sua manutenção depende, depende. Manutenção depende. Sem isso não tem manutenção. Ela depende da atividade de todos os mundos e todos os seres. Tá vendo? Então, por isso que quando a gente faz uma desgraça aqui na Terra, isso reflete nos outros mundos. Porque estamos todos interconectados, todos. A dimensão espiritual também fica abalada com o que acontece nos mundos materiais, porque estamos todos conectados entre nós, todos. As nossas relações, elas são eternas, com todos os seres, com todos. Hoje, a gente está se relacionando aqui, na nossa reunião, amanhã, poderemos estar nos relacionando na dimensão espiritual, porque somos irmãos e cidadãos desse universo inteiro.
Então as nossas relações continuam, se perpetuam pela eternidade. Por isso é que realmente só o amor é capaz de estabelecer relações boas, universais, porque senão o ódio fica existindo naquele toma lá da cá, né? Cada individualidade, olha aqui, ó, cada individualidade, quer dizer, cada um de nós, não é o esperar o todo, né? Cada individualidade, na prova ou na redenção, como na glória divina, tem uma função definida. Cada individualidade, aquela formiguinha tem uma função definida para ela, senão ela não estava ali, né? Cada individualidade tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Ó, dos seus próprios. Então, cada um operando o seu. Porque você não modifica ninguém, ninguém muda porque você deseja. Cada um é que sabe como tem que conduzir a sua vida e você não vai fazer o outro ser diferente do que ele é se ele não quiser ser. Você pode dar até uma ajudinha, uma orientaçãozinha, falar, mas se ele não quiser, ele vai continuar fazendo tudo que ele está fazendo. Porque não é porque você gosta ou não gosta que ele vai deixar de fazer. Então, ninguém nos muda. É só a gente usar a nossa vida como termômetro, como régua. Se a gente é de um jeito e a gente gosta de ser daquele jeito, pode o mundo falar que está ruim. Você vai continuar sendo daquele jeito. Até a hora que você sentir que não é legal, aí você muda. Isso é a nossa realidade, né? Colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes. Quer dizer, o verme, a minhoquinha, se não fosse aquela minhoca lá, transitando por dentro da terra, as raízes não respirariam. Né? Por quê que os minhocários são importantes? Tem que ter. Porque se você soca uma terra lá e planta uma coisa numa terra socada, a raiz vai ficar ali sufocada, ela vai morrer. Aí bota as minhoquinhas lá e elas vão passeando lá, fazendo túneizinhos, levando oxigênio que já existe na terra, levando mais. Então, olha só, a minhoca sabe que ela tem que fazer isso? Não, mas ela faz. Se ela pudesse falar, ela não ia saber explicar porque que ela faz. Mas ela faz. E sem aquele trabalho dela, a gente não teria raízes respirando com facilidade, né? Então tá lá, ó. Colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui o vento, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água, purificando a vida física. Lá no sul se esforçou tanto que passou do limite, mas o que vai acontecer depois? Purificar a vida física e moral. Porque ninguém sai de uma tragédia dessa como entrou. Né? Não sai. Pode sair até mais revoltado, mas não vai sair igualzinho, não. Né? Porque balança, essas coisas balançam as nossas estruturas. E está lá na Gênese. Não são mais as estruturas do planeta que precisam ser muito balançadas, não. E sim, as entranhas do homem. São essas. Porque nós somos espíritos inferiores, a gente precisa melhorar. Então, esforça-se a água purificando a vida física, serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera, coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal nos domínios da inteligência superior. Quer dizer, vamos duvidar do amor de Deus pelo verme? Não vamos, não. Ele ama tanto o verme quanto aquele arcanjo que está lá, executando suas mais nobres tarefas. Porque tudo é útil na natureza, do átomo ao arcanjo. Porque ele mesmo começou pelo átomo, através do átomo. Muita paz para todos, que a gente continue estudando doutrina espírita. Vale a pena.